Olá pessoal, bom dia. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos, ao nosso ano letivo aí de 2021. Para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo, sou formado em História, professor de História e vou trabalhar com vocês a disciplina de História. Como tem até aí no cartaz que vocês já estão podendo visualizar, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola, ao nosso ano letivo de 2021. Eu falo em nome de todos os professores, todos os coordenadores, quando desejo que seja um ano maravilhoso para vocês, que vocês se sintam abraçados e acolhidos nesse momento de retorno, que é muito importante que a gente faça isso. Apesar de não ser, né, da maneira que a gente queria, que é a maneira presencial, mas a gente vai se adaptar dessa forma, é o que a gente tem para trabalhar no momento, então vamos fazer que dê certo, realmente, né? Pessoal, vocês vão me conhecer melhor, né, ao longo das aulas e da mesma maneira eu quero conhecer vocês também. Então eu trouxe até o primeiro slide aqui, não vai passar? Passou. Eu trouxe até o primeiro slide aqui, que é o Fala aí. E o que é que isso quer dizer, professor? Nesse ponto, você vai falar um pouquinho de você nos comentários, falar seu nome, o que é que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o que você gosta de estudar, falar um pouquinho sobre si mesmo. Você vai falar e daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha, vou responder. A gente vai se conhecer um pouquinho através dessa conversa nos comentários. Depois a gente vai se conhecendo mais nos vídeos, nas aulas, no decorrer desse processo, tá? Mas por enquanto a gente vai ficar aqui nos comentários, você vai falar um pouquinho sobre você e eu vou estar lendo e daqui a pouco te respondo. Então agora você dá uma pausa nesse vídeo e daqui a pouco você volta para continuar a aula. Vai lá. Pronto? Retornou aqui? Certo, daqui a pouco eu vou ler aí e já te respondo, tá bom? Pessoal, nesse início de ano letivo, começou mais cedo aí, né? Sei que vocês estão estranhando. A gente vai fazer, como é que eu posso classificar esse período? Uma reciclagem, né, dos assuntos que ficaram mais ou menos defasados no ano passado, com o início da pandemia, e nós vamos pegar eles, condensá-los e trabalhar mais uma vez, só que de uma maneira diferente, para ver se realmente esses assuntos entraram aí na cabecinha de vocês, certo? Então entendam, esse período é um período bem tranquilo, mas muito importante para todo o ano letivo de vocês. Então, não esqueçam de fazer as atividades, assistir às aulas por inteiro, porque é muito importante que vocês participem ativamente de todo esse processo, certo? Então, a gente vai fazer uma recapitulação dos conteúdos que ficaram ali meio defasados no ano passado, com o início da pandemia, e a gente vai colocar realmente ele no papel, né? Vamos ver realmente se a gente aprendeu, se a gente entendeu, compreendeu e se já podemos aplicar ele, né, nas provas, na nossa vida como um todo, tá bom? Aqui, gente, nós faremos uma pequena introdução a esses assuntos. O que isso quer dizer? Vamos entender, né? Vamos se situar onde é que a gente realmente está, onde foi que a gente parou nos conteúdos, para a partir daí a gente realmente ter uma base para começar, certo? Aqui eu trouxe uma introdução, eu chamo isso de linha do tempo histórica, onde a gente tem a divisão dos principais acontecimentos, das principais épocas, e que a gente vai dar uma pincelada neles aqui para entender em qual período se situou cada acontecimento. Isso aqui de maneira bem rápida, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ativar minha caneta aqui. Ativou? Pronto, acho que deu uma piscada aí, mas tá tudo certo. Vou até colocar uma setinha aqui. Primeiramente, gente, falamos aqui sobre pré-história. Leonardo, como é que eu classifico a pré-história? É aquele período onde era cheio de dinossauro? Também, porque a pré-história é todo o período que antecede a escrita. Então é muito difícil realmente dizer quando foi que ele aconteceu. Então a gente vai caracterizar que ele aconteceu aproximadamente até 4.000 anos antes de Cristo, né? Isso, milhões de anos, aí foi até 4.000 antes de Cristo, e ele acabou com a invenção da escrita. Então, quando inventaram, a gente denomina que a pré-história chegou a seu fim. Então, a gente pode dizer que a pré-história é todo o período que antecede a escrita. Ele diz, Leonardo, eu vou até tirar essa caneta aqui, porque eu acho que está dando uma travada aí. Vou tirar ela para não correr o risco de perder aqui o vídeo. Acho que está normal agora, né? Então, você me pergunta, Leonardo, como é que eu vou realmente lembrar desse período? Olha, tem até aqui para vocês.
duas pinturas rupestres, né, ilustramento aí de pinturas rupestres, não são realmente pinturas em si, mas que eram características desse período. Então, muito do que a gente sabe desse período vem de fósseis, de pinturas rupestres, porque eram as fontes históricas que a gente tem, né? Aliás, são, né, as fontes históricas que a gente tem daquele momento, porque ninguém chegou a escrever um livro ou um diário, sei lá, que a gente pudesse usar como uma forma de entender o que se passou naquele período. Não chegou uma pessoa e disse, olha, hoje é dia tanto, no ano tanto, e aconteceu isso, hoje eu cacei um dinossauro. Não existiu, né? Não existiu. Então, tudo o que acontecia, os fatos mais importantes eram pintados, e só isso que a gente tinha de fonte histórica. O resto que a gente conhece veio através de fósseis e de outros fatos em si. Deixa eu ver se eu ativo a caneta aqui. Pronto, ativou? Ativou. Falando um pouco também sobre Idade Antiga. Deixa eu ver aqui meu marca-texto, acho que vocês estão visualizando aí. Idade Antiga, ela acaba com a queda do Império Romano. Então, se falou em Idade Antiga, você vai pensar nas primeiras civilizações realmente existentes, né? Que são as civilizações romanas. Civilização, gente, que eu digo, organizada, né? Com um rei, com divisões de poder bem delimitadas, porque civilizações já aconteceram também até na pré-história. Embora não havia essa divisão de poderes, realmente essa classificação em que a gente pudesse delimitar, ó, aquela pessoa ali é bem de vida, aquela pessoa ali já é mais pobre. A sociedade não estava inserida nesse contexto ainda. Já na Idade Antiga, começou-se sim, onde a gente tinha a nobreza, o clero, né? Então, tudo isso relacionado a questões mais de sociedade em si. Então, a sociedade é um período que começou ali aproximadamente em 4000 a.C. e foi até 476. Lembrando que vai diminuindo, viu? Não aumentando. E se caracterizou com a queda do Império Romano do Ocidente. Depois, nós temos a Idade Média, que muitos e muitos historiadores e pessoas acreditam que foi a Idade das Trevas, né? Chamam ali de Idade das Trevas. Aí você me pergunta, professor, mas por que a Idade das Trevas? Não tinha lâmpada não, né? Era tudo escuro. Não tinha lâmpada não, mas não é por conta disso não. Esse período foi um período que a sociedade sofreu bastante. E assim, não teve muitas evoluções expressivas, porque a sociedade foi atingida também por uma pandemia muito forte, que foi a peste bubônica, né, a peste negra, que dizimou cerca de 1/3 da população. Ou seja, se você conhecesse 3 pessoas, uma delas morreu nessa pandemia. Nós estamos passando por uma pandemia, né, até um pouco irônico falar de uma pandemia dentro de outra pandemia, mas com as informações que a gente tem hoje, com a evolução da ciência que a gente tem hoje, já tem até vacina. Mas nesse período não existia nada disso. Então a pandemia chegou de uma forma muito agressiva e dizimou 1/3 da população. Para você que não é muito bom de matemática, digamos que a população tivesse 10.000 pessoas, então mais de 3.000 morreram. Ficaram só 7. Deu para entender aí? 1/3. Depois você estuda um pouquinho de fração que você vai entender. Para você que já está ok aí na matemática, você vai entender o que eu quis dizer, né? Então, a Idade Média também é marcada por uma forte ascensão da igreja, né? A igreja no período faraônico, né, que na Idade Antiga, ela não era tão assim expressiva, mas quando os romanos estavam ali no finalzinho do seu realmente mandato, né, vamos dizer dessa forma, eles acreditaram, né, aceitaram o cristianismo e começaram a seguir. E o cristianismo só ganhou força na Idade Média. Então, ao se falar de Idade Média, você lembra de duas coisas. Pandemia, né, uma pandemia muito severa, e a igreja, que era a toda poderosa do período. Hoje, né, assim, alguns professores, eu tive até o contato com alguns professores da minha faculdade que diziam, né, que quanto mais você se aproxima da história, mais você se afasta um pouco de Deus, né? A gente está falando nesse quesito não é de ser ateu nem nada do tipo, né? É porque realmente nesse período da história a igreja não foi nem um pouco santa, vamos dizer assim. Então é muito difícil para algumas pessoas entender o que eles queriam passar e o que eles querem passar até hoje, levando em conta o que eles fizeram no passado.
certo? Depois a gente vai estudar isso mais a fundo em outro momento, tá? Não estou criticando a igreja nem nada do tipo, são fatos históricos. E depois a gente vai entender realmente se você concorda com eles, não concorda. Dizer, professor, eu acho que esses seus professores eles são tudo um bando de idiota, estão tudo doido. Porque eu acredito na igreja, mas gente, entenda, nós estamos falando em outro período. Agora não, né? Já são outros tempos. A gente está falando de Idade Média, cerca de mais de milhares de anos atrás, né? Então, nós podemos, deixa eu até sublinhar aqui, classificar o fim da Idade Média com a tomada da Constantinopla pelos turcos. Sempre essa questão de queda de um império para outro classifica determinados períodos. E a gente entra, enfim, na Idade Moderna, que não é a idade que a gente vive ainda, tá? Mas a Idade Moderna, vocês podem até ver aqui o que é que tem aqui de símbolo da Idade Moderna. Vou circular aqui. Uma coroa, né? Então a gente pode classificar muito a Idade Moderna com o surgimento dos reis. E está ali classificado entre 1453 até 1789, que foi realmente esse período muito forte de ascensão desses reinados, né? Aqui embaixo, gente, vocês podem até ver, ó, onde começou, falando um pouco ainda sobre igreja, tá? Onde começou o cristianismo e até onde ele foi, né? Onde ele acabou. E não acabou, né? Ainda existe o cristianismo, né? E é uma das maiores religiões do mundo inteiro. Para vocês verem, começou pequenininha, foi criando força, criando força, criando força. Tipo assim, um gráfico de subida bem ascendente para a igreja. Deixa eu apagar aqui porque está ficando muito poluído. Pronto. Então, você vê aqui embaixo, ó, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, mas quanto durou a era cristã. Depois da Idade Moderna, nós temos a Idade Contemporânea, que é a idade que nós estamos vivendo no momento. E daqui a 100, 200, 300, 400 anos, algumas pessoas vão nos estudar, né? E nos chamar também de Idade Antiga, porque a gente já vai ter passado. Então é muito legal, né? A gente se situar, deixa eu me colocar aqui mais para cima, a gente se situar nesses períodos, entender como esse processo aconteceu, ver que realmente há um sentido em toda essa questão histórica do tempo. Então, tudo está entrelaçado, tudo está relacionado. Até aqui, pessoal. Entenderam? Está muito rápido, está muito devagar. Qualquer coisinha que vocês tiverem de sugestão, vocês podem comentar aí que depois eu vou dar uma lida e ver o que a gente pode fazer para melhorar sempre para vocês, tá bom? Depois de nos situarmos nesse período, vamos então adentrarmos-nos ao nosso conteúdo em si. Aqui nesse período, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Eu sei, não é um conteúdo que vocês amam de coração, de paixão, mas é importante que vocês entendam também como é que se dava, como é que tudo se deu nesse período. Como vocês estão sem livro, eu tomei a liberdade de colocar mais conteúdos no slide para que você possa pausar a aula e copiar essas informações e utilizar depois como material de estudo. Então, quem quiser dar uma pausa aí, fique à vontade e copie o que tem no slide. Quem não quiser também, fique com a explicação que ela é muito boa. Pessoal, aqui temos o seguinte, fim da Idade Média. Como podemos classificar? Como mencionamos a Idade Média, deixa eu até... Será que dá para eu diminuir isso? Dá. Vou ficar pequenininho aqui só para não atrapalhar a leitura. Como mencionado, a Idade Média é assim chamada dentro de uma periodização, estipulada pelos historiadores, que termina entre os anos de 476 e 1453. O que estipula que o início da Idade Média com a destituição de Rômulo Augusto do trono romano em 476. Que eu falei para vocês, né, que a Idade Média começou com a queda do Império Romano. A Idade Moderna, aliás, que estipula que foi o fim e a conquista da Constantinopla pelos otomanos em 1453. Durante a Alta Idade Média, que a Idade Média era dividida entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média, porque é um período muito grande para se estudar todo de uma vez, a Europa passava por diversas transformações derivadas da degradação do Império Romano e o feudalismo estava em formação. A Baixa Idade Média foi um período de auge do feudalismo,
no qual a Europa começou a sofrer transformações oriundas do renascimento urbano e comercial. Daqui a pouco as coisas começam a ficar interessantes. Vamos entender realmente o que foi o feudalismo. Você já sabe, né? Eu tenho certeza que você sabe. Mas a gente vai revisar só para ter certeza que esse conteúdo está fixado aí na sua cabecinha. O feudalismo é o termo usado por toda a organização política, social, cultural, ideológica, econômica que existiu na Europa durante a Idade Média. Então ocorreu durante muitos anos, né? Esse conceito explica a estruturação da sociedade da Europa Ocidental e a organização que ela representa existiu na sua forma clássica entre os séculos 11 e 13, aproximadamente. Feudalismo, gente, era uma questão realmente de... Como é que a gente pode classificar? Deixa eu me aumentar aqui, fiquei muito pequeno. Pronto. Feudalismo, gente, a gente pode classificar, vamos dizer o seguinte, imaginem aí, tá? Senão eu vou ficar viajando aqui, vocês não vão entender. Imagine que você conseguiu a posse de muitas e muitas terras. Você conseguiu as posses de muitas e muitas terras. Vou dar um nome aqui para uma pessoa. João, né? Vamos dizer que o João conseguiu... Tem algum João aí, gente? Se tiver, João, coloque aí nos comentários aí. Tudo aqui, gente, é nos comentários, porque não tem como eu falar com vocês, então eu vou ver sempre lá. João conseguiu muitas e muitas terras, né? Sei lá, herdou do pai dele. E João disse, caramba, eu não estou conseguindo mais governar minhas terras. Eu vou ter que distribuir para alguém e me ajudar, porque eu não estou conseguindo dar conta sozinho, é muita propriedade só para mim. Então João pegou e passou um pouco da sua terra para Pedro. Então João era o soberano ali e Pedro era o seu vassalo. Ele disse que ainda precisava de mais gente, então ele conseguiu mais 3 pessoas. Então digamos que ele ficou ali na terra central, a maior, e dividiu as regiões para mais 3 pessoas. Então João era o soberano e as pessoas que ficavam ao seu redor ali eram os seus vassalos, que tinham por obrigação cuidar da terra e tinham o direito, né, de usufruir da terra, mas muita dessa produção era direcionada ao dono da terra, ao soberano, que era o João, que não era chamado de rei até então. Temos aqui, né, o castelo ali de João e a região no entorno. Então, toda essa formação, digamos que era quase uma relação entre prefeito e vereador. A gente não vê hoje o prefeito e o vereador. Certo que o vereador não cuida de uma pequena parte da cidade, muitas das vezes, mas ele tinha essa função, né, de fiscalizar, de olhar, dizer, olha, prefeito, está precisando disso, está precisando daquilo. Então, essa relação que o João tinha com as pessoas que ele cedeu um pouco de terra, parecia muito com essa relação de prefeito e vereador. Dizia, professor, mas o vereador aqui da minha cidade não faz nada, só recebe o dinheiro e não faz nada. Dizer, pois é, mas naquela época, se fosse acontecer uma coisa dessa, dele não tá fazendo nada, o soberano ia lá e cortava ali a cabeça. Então, hoje em dia não se pode mais fazer isso, por isso que as pessoas, às vezes, quando estão no poder, dão aquela relaxada, porque não tem muitas consequências, né? Quando tem é pagar uma multinha ali, coisa bem leve. Mas naquele tempo não existia multa, né? Então, cortavam-lhe a cabeça. Vocês entenderam, gente, a explicação? Era realmente uma forma de poder controlar melhor aquela terra, né? Aquele poder que estava nas mãos do soberano. Então, trazer essa relação de vereador e prefeito é só para vocês entenderem. Acho que vocês pegaram a ideia. Caso tenha ficado alguma dúvida, comente aí. Dito isso, temos mais alguns aspectos, né, relacionados ao feudalismo. Eu vou ler aqui rapidinho, só para vocês entenderem. No aspecto econômico, podemos dizer que o feudalismo era um sistema baseado na produção agrícola e na exploração servil, né, dos camponeses. Com o fim do Império Romano, a Europa Ocidental ruralizou-se, né, ficou uma terra mais rural, e as pessoas empobrecidas passaram a estabelecer nas cesaranias as grandes propriedades rurais, à procura da comida e proteção. Dessa situação, criou uma relação de dependência entre o senhor feudal e os camponeses. O senhor feudal, né, que era o João, né, que eu falei para vocês agora, ele dizia, olha, se você vier morar aqui, você vai ter comida e proteção. Meu exército vai te proteger. Agora, só que
a maior parte de tudo que você produzir nas minhas terras é meu. Eu já estou te dando moradia, eu já estou te dando comida, já estou te dando segurança. Em troca disso, você me dá sua serventia. Então, por isso a gente falou um pouco da exploração servil, porque eles trabalhavam a troco só de comida. Não recebia nada em troca. Ah, toma aqui uma quantidade a mais para você poder vender. Nada. Você tinha a obrigação de dar tudo para o senhor feudal. Certo? Entenderam? O senhor feudal, que era o dono das terras, permitia que o camponês ficasse nela, que cuidava, né, cultivava e entregava grande parte do que tinha sido produzido para ele. O camponês, que era sujeito a uma série de tributos a serem pagos aos senhores feudais, tais como corvéia, talha, banalidade. Gente, quando acabava esses tributos, não tinha ficado quase nada para o camponês, porque nós hoje também, né, pagamos muitos impostos, mas são coisas mais definidas, né? Então imagine você receber R$1.000 e a corvéia ser 250, a talha ser 250 e a banalidade ser 300. Então você ficou o quê? Com R$100, R$50? Então era isso que acontecia, só que não era com dinheiro, tá? Era mais questão de produção. O senhor feudal, por sua vez, tinha como obrigação proteger aqueles que eram instalados em sua propriedade, como eu já falei para vocês anteriormente. Não vai passar não? Passou. Aqui abrimos um parêntese para falar sobre a igreja na Idade Média, né? Como eu já falei um pouquinho para vocês, vamos continuar. Mas aqui, gente, a gente vai ficar para a próxima aula, porque já estourou o nosso limite de tempo, né? O tempo voou aqui enquanto eu estou com vocês. Mas não se preocupe. A partir daqui, nós começamos na próxima aula. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, tenham se situado no assunto e entendido a mensagem que eu quero passar. Caso não tenham entendido, né, fiquem à vontade para comentar, dizer, não, professor, achei que foi muito rápida a explicação, foi muito lenta, não gostei, gostei. Fiquem à vontade para dar o feedback de vocês, que é a partir dele que eu vou conseguir realmente melhorar e trazer os conteúdos da melhor maneira possível para vocês. Certo? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.